Olá, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Petrilli, especialista em marketing aqui na Red Belt. E hoje, para esse Red Talks, a gente tem como tema segurança em infraestruturas críticas, como lidar com OT e TI convergentes. Quem está aqui com a gente hoje é o Cesimar, ele é coordenador de OT aqui dentro da Red Belt. Já já passo a bola aqui para ele começar a apresentação. Primeiro, algumas informações que eu queria passar para vocês. Esse conteúdo ele vai ficar disponibilizado no YouTube e no LinkedIn amanhã já. Após a apresentação, a gente vai ter um espaço para vocês tirarem dúvidas, então aproveitem. Se tiver alguma coisa que o Cesimar falar aqui durante a apresentação que não ficou muito claro, que vocês quiserem perguntar, podem mandar mensagem aqui para a gente no chat, que ao final da apresentação eu faço para ele e ele responde, tá certo? E eu acho que é isso, tá? Cesimar, é com você agora. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos aí pela presença. Então, vamos lá. Ah, o assunto de hoje, então, segurança em infraestruturas críticas, como lidar com OT e TI convergentes, né? Esse é um assunto que, dentro do mundo de automação, de OT, e até dentro do mundo de TI, tendo em vista as novas tecnologias como IoT, IIoT, XIoT, a gente começa a ter dificuldades ou alguns desafios ali para poder começar a trazer o melhor dos dois mundos e extrair resultados importantes ali para cada planta, para cada companhia, tá? Aqui a ideia é levantar a discussão, tá? De o que que a gente pode fazer, de onde vem essas ideias de convergência entre redes, né? Existe realmente convergência? Você tem protocolos de TI falando de automação, automação chegando para TI, né? E quais são os caminhos que a gente pode tomar para poder ter uma infraestrutura segura, é, fazendo com que esses dois protocolos utilizem os dois ambientes, né? Utilizem as melhores das suas capacidades para poder entregar resultados para as empresas, tá? Então, manter o equilíbrio entre funcionalidade, ganho tecnológico e produtividade sem abrir mão da segurança cibernética e operacional é um grande desafio atualmente, né? Hoje a gente tem muitas empresas do ramo produtivo, seja de infraestruturas de energia, de óleo e gás, né? Manufatura, todas elas, em muitos momentos, lidam com esse tipo de dificuldade de poder trazer uma inovação tecnológica, tendo em vista muitos grandes avanços que a gente tem no mundo da tecnologia, e de forma que ele pode contribuir para o chão de fábrica, para a sua planta, e fazendo convergir essas informações, né? Vamos lá. Os impulsionadores da convergência, né? O que que hoje está fazendo com que você tenha o melhor da TI auxiliando dentro da automação e o que você tem o melhor da automação trazendo resultados para TI, tá? Indústria 4.0, né? Então você tendo fábricas inteligentes, conectadas, altamente eficientes, né? Equipamentos utilizando protocolos modernos, né? Então, isso daí ajuda a gente poder acelerar esse processo. Análise de dados, você consegue ter informações de tempo real, não só necessariamente utilizando sistemas supervisórios ali, né, dentro do seu monitoramento de planta, mas você também trazendo isso num tablet de um executivo, por exemplo, né, em tempo real para poder trabalhar melhor a sua produção, você vê como está a eficiência da sua linha de produção, né? Dispositivos IIoT, né? Que é o Industrial Internet of Things, né? Também é um grande impulsionador. Você tem ali robôs inteligentes, você tem sensores
você tem medidores de temperatura, você tem atuadores modernos que falam diretamente com cloud, né? Isso daí leva a um desafio muito grande em como isso daí conversa com um ambiente legado ou como isso aí pode ser desenhado numa planta nova, né? E também a inteligência artificial, onde você tem muitas aplicações hoje em dia, principalmente com modelos de LLM ali, né? Onde você consegue eh, dar respostas ali com textuais de maneira muitas vezes precisas ali, você utilizando a sua base de conhecimento instalada para poder te dar insights e respostas para problemas que você tem no dia a dia, né? Muitos projetos hoje em indústria 4.0 utilizam inteligência artificial, inclusive para situações de manutenção, por exemplo, onde você consegue ter respostas de manutenção utilizando dados do seu campo e onde o sistema de inteligência artificial pode te dar soluções para o seu problema sem que você tenha necessariamente fazer um troubleshooting enorme, simplesmente analisando dados, tá? Isso é muito importante. Então, os benefícios, né, da convergência. Então, tomada de decisão, isso. Então, você tendo dados operacionais em tempo real, você consegue tomar decisões mais assertivas e rápidas, né? Otimização da produção, você pode prever falhas, né? Eu vi isso muito para poder fazer manutenção preditiva, né? Você saber quando um equipamento está começando a apresentar falhas, por exemplo, e agir de maneira que você possa acionar um fornecedor, você consiga resolver o problema, consiga fazer uma janela de manutenção, por exemplo, né, para parar aquela máquina ali, deixar uma outra linha de produção operando no lugar e você não tenha perda, redução de custos, né, otimizar os insumos ali e o aumento da segurança, né? Então, o uso de novas tecnologias força você a pensar na sua arquitetura de segurança, tá? E os desafios da convergência, né? Você tem desafios ali das diferenças culturais, né? Que hoje, sinceramente, eu vejo que já está andando muito melhor do que há 10 anos atrás, por exemplo, né? Você tem hoje em dia equipes ali que tem pessoal de automação, pessoal com background em TI, em tecnologia de redes, por exemplo, né? Isso daí está ajudando cada vez mais, fora profissionais com os dois skills, né? Você tem profissionais de engenharia, por exemplo, que já têm conhecimentos de cibersegurança e infraestrutura de TI, por exemplo, né? Isso aí está melhorando bastante, porém um pouquinho lento se pensar em todas as plantas que você tem aí, todos os sistemas legados, né? Que é um desafio que a gente tem. Então, você tendo sistemas legados, você às vezes não consegue implementar uma tecnologia de segurança maior, né? Você pode ter um Windows XP ali que você pode não conseguir colocar um certificado, você não consegue ter um protocolo mais seguro, tá? O gerenciamento de dados também é um desafio. Então, conforme você vai trazendo mais dados de campos, do campo, né, dos dispositivos de campo, você começa a precisar tratar esses dados de uma maneira especial e padronizá-los, né? Então, isso leva a um esforço muito grande, tá? Apesar de hoje existir ferramentas ali que auxiliam nesse contexto de você trazer esses dados e consolidar eles de uma maneira mais fácil, porém envolve um pouco de esforço. E o desafio, que é um benefício e também é um desafio, é a segurança cibernética, né? Como eu consigo manter esses dois mundos, extraindo o melhor deles de maneira segura, né? De forma que eu não aumente a minha superfície de ataque, de forma que os meus ambientes continuem operacionais, de forma que a minha TI tenha os seus dados com confidencialidade, você não tenha vazamento de dados, você tenha integridade do dado, né?
como eu faço isso é um desafio também, envolve um certo esforço dos profissionais de cibersegurança, tanto de OT quanto IT, tá? Contextualizando um pouquinho, né? No começo, né? No gênesis da coisa ali, você tinha as duas redes de IT e OT totalmente segregadas, né? Então você tinha muitos ambientes de redes air-gapped, né? Que ele não tinha nenhum tipo de conexão com outros sistemas. Aqui eu coloquei a rede de OT e IT, mas, por exemplo, dentro da rede de OT, você muitas vezes tinha sistemas específicos que não conversavam com nada, né? Teoricamente com nada. Porém, em dado momento, você começa a ter algumas necessidades que começa a trazer problemas, como por exemplo, hosts dual-homed, né? Hosts dual-homed você encontra muitas vezes em ambientes que você precisa trazer alguma informação da sua infraestrutura segregada de uma rede air-gapped para dentro da rede de TI, tá? Certa vez eu já vi um sistema de vibração que ele tinha exatamente essa arquitetura, exatamente essa estrutura, né? O engenheiro que conhecia do sistema, ele estava no escritório, dentro da rede de TI, e ele precisava ver dados que estavam lá na operação. Então, a solução que, sem conhecimento de cibersegurança e fácil, né, acabou sendo conectar essa máquina nas duas redes, né? E hoje nós sabemos que isso é um risco enorme. Você está adicionando um risco ali, um vetor de ataque muito grande, né? Então, por exemplo, riscos que você teria ali, né, de malware, de mau funcionamento, de protocolo, exploração de vulnerabilidade, que chegasse na rede de TI, vamos supor um ransomware, né? Chegasse via e-mail, via phishing, você eh, poderia impactar a rede de operação caso essa máquina dual roaming fosse infectada e passasse esse malware para o outro segmento, tá? Isso aí acontece, já vi acontecer, tá? E você tem outros cenários também de máquinas dual roamed que não necessariamente conectam TI com OT, mas, por exemplo, máquinas de terceiros, né? Onde a pessoa chega para prestar um serviço com uma máquina desconhecida, uma máquina não validada, simplesmente conecta no switch da automação e faz uma atividade específica. Você não sabe se essa máquina ela está conectada num Wi-Fi, se ela está conectada num 5G, num 4G. Isso daí cria um espaço de ataque ali, um novo risco para o seu ambiente que você não tinha, tá? É, Na década de 2000 ali, né, no final dos anos 90 para o início dos anos 2000, a ISA 99, né, que seria um conjunto de normas ali, é, o grupo, né, da ISA, da Associação Internacional de Automação, é, criou o padrão por do model, né, definiu ele, na verdade, que seria o padrão de interconexão e como você organiza os seus ativos dentro da rede de automação e como você estabelece a comunicação entre eles, separando eles por tipo e por níveis, né, de acordo com o tipo do dispositivo. Então você tem os 5 níveis ali, os 6 níveis, na verdade, né, contando com o Enterprise, e a partir dele a gente começou a ter uma organização de como a gente pode criar comunicações seguras entre esses dois mundos, tá? Hoje, creio que muita gente mesmo, ainda utiliza esse conceito simplesmente para poder fazer a segregação entre as redes de automação e TI, tá? É uma primeira forma, é o primeiro jeito que você consegue ter. Você divide os seus equipamentos ali por tipo, né? Por função dele. Porém, você tem alguns problemas que tendem a aparecer. Por exemplo,
nem todos os dispositivos de nível um, por exemplo, que são os controladores ali, né? Você tem os PLCs, por exemplo, os DCS, eles não são iguais, eles não oferecem o mesmo risco para a companhia. Muitas vezes você pode ter um PLC que é muito mais crítico que outro, porém você coloca eles dentro do mesmo segmento de rede ou dentro, sob o mesmo, sobre a mesma zona, né, que a gente diz, né? Depois eu vou até falar um pouquinho sobre isso. Isso daí pode gerar um problema, né? Porque uma pane ou um problema num equipamento não tão crítico pode impactar um equipamento muito mais crítico, né? E na verdade a gente não fala nem que é o equipamento em si, na verdade a gente fala do sistema, né? Como um todo, porque você impacta não o ativo, mas todo o sistema que depende daquele ativo e os outros ativos também, tá? Então, partindo desse pressuposto, a gente já tem, com a ISA ES 62443, né, que é a norma também da ISA, referente à cibersegurança para ambientes industriais, o conceito de zonas e conduits, né? Zonas e conduits, você vai criar zonas onde você agrupa, né, logicamente ali, os equipamentos, os dispositivos, os ativos com requisitos de segurança semelhantes, né? Então, por exemplo, você tem ali uma zona A, por exemplo, né? Eu coloquei ali o historiador, escada, HMI, estação de engenharia, só um exemplo, tá, pessoal? Isso aqui não é um ambiente fictício. Mas, por exemplo, ali eu coloquei um SL4, né? O que seria o SL4? Seria o Security Level, né? O nível de segurança, tá? O Security Level, ele vai do zero, onde é o não existente, né? Até o Security Level 4, que é o máximo, onde você tem um nível de requisito de segurança muito maior e você precisa se preparar para atacantes dos mais altos níveis, né? Então, Estado-nação, por exemplo, né? Onde você tem atacantes que eles têm muito mais poder de atacar você e causar um prejuízo, tá? Então eles têm grande investimento financeiro, eles são altamente habilidosos ali, têm muito conhecimento do seu ambiente e muito interesse em causar estrago, tá? Então eu coloquei como exemplo ali. Então aqueles equipamentos eu quero proteger com Security Level 4, por exemplo. Então eu coloco medidas de segurança compatíveis com Security Level 4. Então, isso aí é detalhado na 62443-33, tá? Cada security level ele tem um, suas configurações, né? Os seus itens de configuração que trazem o seu ativo pro Security Level 4. Isso baseado nos Foundational Requirements, né? Que são os requisitos fundamentais ali da norma. Eu coloquei ali outras zonas, né, só para exemplificar, que elas podem, apesar de estar no mesmo nível, elas podem ter requisitos de segurança diferentes, né? Sendo mais crítico ou menos crítico, ela pode exigir requisitos de segurança diferentes. Isso é importante você pensando na questão de investimento, né? Você não vai colocar um canhão para matar uma formiga, né? Você precisa adequar o esforço de acordo com o risco que você quer mitigar. Eu coloquei aqui alguns equipamentos hoje em dia que a gente tem para trabalhar com segurança e integração, fazer essa informação sair do ambiente de automação de maneira segura, né? Como eu consigo segregar melhor essas redes trazendo confiabilidade para o meio ambiente. Hoje a gente tem muitos firewalls específicos para infraestrutura crítica, né? Você tem aqui um exemplo de um switch Cisco, o ISA 3000, né? Que tem muitos protocolos nativos ali de OT, onde você consegue criar regras específicas,
utilizando protocolos de automação, sem a necessidade de você simplesmente separar o source e o destination, por exemplo, separar o IP de origem e IP de destino somente, né? Você vai no nível do protocolo para poder transformar essa segurança muito mais granular, tá? O data diode, né, ou diodo de dados, né, para quem é da área de elétrica, eletrônica, né, sabe que o diodo é um componente eletrônico que ele permite a passagem do sinal elétrico num único sentido, né. Então, foi feita a analogia desse equipamento onde você passa o dado somente em um sentido, né? Então, se você quer que o dado saia da sua rede de automação e não entre na sua rede de automação, você pode usar um equipamento como esse, onde ele tem uma interface de entrada, uma interface de saída, e o dado sai da sua rede, mas ele não entra na sua rede, tá? Muito mais eficiente que um firewall, por exemplo, para você poder fazer esse tipo de controle. É, eu coloquei também aqui um Industrial IoT Edge Gateway, né? Ou Industrial Edge Gateway somente. Isso daí é uma coisa que está sendo muito utilizada agora em ambientes de integração, onde você consegue trazer protocolos de comunicação de dentro do seu ambiente de automação, você consegue trazer um equipamento desse para perto dos seus dispositivos e coletar dados deles, né? Dados de sensores, coletar dados de dispositivos de campo e levar eles para uma comunicação, através de uma comunicação segura para serviços de cloud, por exemplo, ou serviços dentro da sua própria companhia, lá on-premises, né? Você pode ter eh, soluções on-premises que pode fazer o uso disso daí e trabalhar dados, né? Você consegue trazer esses dados para dentro das suas ferramentas, dentro do seu ambiente corporativo, por exemplo, tá? De maneira muito mais consolidada. Eu coloquei aqui também um item tecnológico importante, tá? Que hoje são os Anomalous Detection e Intrusion Detection System, né? Que até um tempo atrás se chamavam de OT-IDS, né? Onde você monitora continuamente a atividade da rede para descobrir novos ativos, se descobrir novas comunicações sem ter que onerar a sua rede para poder fazer isso, né? Sem precisar ter um scan de vulnerabilidade ali que na rede de TI é compreensível que tenha, né? Você já espera que as suas validações de segurança ocorram e elas podem ter algum certo impacto de performance, porém, na rede de automação, isso não é muito visto com bons olhos. Isso é muito ruim. Você tendo um impacto de performance é um problema, é um incidente cibernético, né? Dentro do ambiente de automação. Então, os equipamentos de IDS dentro do ambiente de OT, específico para o ambiente de OT, eles ajudam muito a você identificar anomalias ali, máquinas que que são conectadas dentro do seu ambiente sem a solicitação, ali sem a aprovação dos donos do ativo, tá? Então, isso daí está ajudando bastante, principalmente para a gente que trabalha com segurança de ambiente OT, a dar mais visibilidade e até a planejar atividades de melhorias dentro do seu ambiente de automação, tá? Aqui, utilizando aqueles equipamentos que eu apresentei, eu coloquei alguns cenários onde a gente pode ter esse tipo de comunicação. Inclusive, eu coloquei até os níveis do Purdue Model aqui para ilustrar, né? Lembrando que o Purdue Model ele é conceitual, né? Ele apresenta as camadas, porém você não necessariamente precisa
colocar um firewall entre o 2 e 3, entre o 3 e o 4, por exemplo, né? Você precisa tornar o seu ambiente seguro, resiliente e ele tenha uma infraestrutura defensiva o suficiente para poder ser resiliente, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei alguns dispositivos de campo, por exemplo, ali você tem um medidor de temperatura, um sensor, falando com PLCs, onde você tem a gestão ali por uma HMI, né, que é uma interface homem-máquina, uma telinha, que pode ser muitas vezes um desktop, né? O PLC, para quem não conhece, né, é o Programmable Logic Computer, né, o computador lógico programável, né, CLP em português. Então ele tem lógicas ali que fazem a leitura de dados de campo, né? E tem I/Os ali que são muitas vezes analógicos, né? Que eles falam de 4 a 20, né? 4 a 20 miliampere, que o nosso mundo de TI não entende. Esse equipamento ele recebe esses sinais, seja analógico ou digital, e passa para frente. Só que em muitos ambientes essas comunicações não são Ethernet, né? Elas são seriais, por exemplo, né? Então, eu posso utilizar um gateway de protocolo ali, um conversor de protocolo, e posso fazer com que esse dado siga para o próximo nível, né? E passa através de um firewall. Eu coloquei um firewall ali para poder não ter para segregar mesmo essa zona, né? Lembrando, eu sempre faço a segregação da zona de acordo com o requisito de segurança. Então, por exemplo, tem um protocolo legado. Eu vou deixar ele segregado para que as outras zonas não impactem no funcionamento desses ativos. Então, eu levei o dado para frente para um Industrial Edge Gateway, né? Que seria aquele agregador de dados que faz o encaminhamento do dado para o serviço de cloud através de um proxy TLS, né? O proxy TLS ele vai intermediar essa comunicação via, é, cri- é, via comunicação criptografada, né? Sem necessariamente eu ter uma comunicação direta entre o nível 3 com o serviço de cloud, tá? Isso daí é uma das premissas do Purdue Model e que não deve se perder, tá? Hoje, por mais que você tenha equipamentos de chão de fábrica que às vezes falam diretamente com cloud, você pensando numa arquitetura mais complexa, você não vai colocar o equipamento falando direto com a cloud, tá? E pensando principalmente se ele está comunicando com outros devices, né? Então você tem um exemplo ali com um proxy TLS fazendo essa comunicação. Aqui eu já tenho um outro exemplo, né? Eu pegando o dado de um dispositivo de campo, passando pelo meu PLC lá, HMI, trazendo o dado para um data diode, né? Um diodo de dados, e esse diodo de dados só manda o dado para o meu Industrial Edge Gateway, né? Ele não vai voltar, né? Então eu tenho certeza, por mais que eu tenha um firewall ali, eu tenho certeza que o meu data diode não vai deixar o dado voltar para os meus dispositivos de campo, para os meus PLCs e HMI, tá? Lembrando, tudo isso depende do nível de segurança que você quer implementar, tá? E a partir dali para frente, você tem na DMZ OT, que seria o nível 3,5, né, que a gente chama, uma VPN site-to-site, por exemplo, tá? Falando diretamente com o serviço de cloud, tá? Isso aí é bem comum acontecer também. Aqui eu coloquei um exemplo de protocolos com recursos nativos, né? Então, por exemplo, você tem protocolos de industriais que sim, tem segurança nativa, tá? Que dá para você ter um nível de segurança nativo neles. Porém, você também tem que fazer isso de maneira segura, né? Então, eu coloquei aqui também um exemplo com um firewall, né? Eu coloquei o Industrial Edge Gateway
no nível 3 e depois toda a comunicação via DMZ com TLS Proxy e os serviços de cloud, tá? E aqui você tem um outro exemplo do dispositivo de campo ali, por exemplo, que ele fala, ele já tem um PKI Authentication, né? Ele tem uma chave de autenticação. Inclusive eu coloquei até o Edge Gateway ali, mas não necessariamente precisaria, porque quando você tem um equipamento já autenticado, ele já pode falar. Não vou falar diretamente com a cloud, né? Mas ele já tem uma autenticação segura de fim a fim, né? Isso daí é uma evolução dos dispositivos de IIoT, que a gente vai ver com mais frequência, tá? Não é cravado na pedra, né? Você vai ter muitas variações disso, inclusive o material pelo qual eu me baseei nesses desenhos é, ilustra outros cenários também, que eu coloquei nas referências no final. Eu até sugiro que vocês deem uma olhada, tá? Que são esses aqui, tá? E resumindo, né? Então, os ambientes de integração entre IT e OT não significa que as redes de IT e OT estão se conversando, né? Mas significa que cada ambiente está usufruindo o melhor dos mundos dos dois ambientes. Então, a rede de automação vai estar utilizando a inteligência da cloud, vai estar utilizando inteligência artificial, vai estar utilizando recursos avançados para poder trabalhar com dados. E, enquanto isso, a TI pode disponibilizar recursos de segurança muito melhores para a rede de automação, né? Então, é um caminho sem volta, né? Você ter essa, não digo integração, alguns entusiastas da área ali, né, mais críticos, ele fala que tem que, ah, os ambientes ele tem que ser securely interfaced, né? Eles têm que se conversar, tem que ter essa interface de comunicação segura, né? Mas não necessariamente os dois mundos se conversando, tá? Acho que é isso, pessoal. É mais uma discussão, tá? Para a gente levantar isso. É um cenário é, de muitas possibilidades e tudo vai depender do ambiente que você tem, a sua necessidade de negócio, é, quais são os riscos que você quer mitigar e quais são as camadas as superfícies de ataque que você vai estar trazendo para o seu ambiente a partir do momento que você traz uma nova tecnologia, né? Bom, show. Pronto, joia. Bom, é, acho que a gente não tem nenhuma dúvida aqui, pelo menos no chat, ninguém expressou nenhuma dúvida. Cesmar fica à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida que queira perguntar para ele depois. Acho que a próxima página, Cesmar, tem o seu e-mail, pedir para você colocar. Aí, isso, tem aqui embaixo o e-mail dele, então se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato direto com ele, tá? Queria agradecer ao Cezimar pela apresentação e lembrar vocês, mais uma vez, que essa apresentação vai ficar disponível no YouTube e no LinkedIn. E aproveitar também para falar para vocês seguirem a Red Belt Security no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. E acompanhar também o Redcast que a gente tem a cada 15 dias disponível no Spotify e no Deezer. Tá ok? Caso tenha alguma outra dúvida geral, quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é contato@redbelt.com.br e por aqui a gente encerra mais um Red Talks. Muito obrigado.
Obrigado, pessoal.